18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Comemora-se também nessa data Dia de Monteiro Lobato, porque foi o dia em que ele nasceu, em 1882. E o Dia do Livro Infantil tem em homenagem Monteiro Lobato e por isso foi escolhida essa data, porque ele foi pioneiro na literatura brasileira, né? Antes, as referências que a gente tinha eram todas estrangeiras e com ele veio toda essa literatura com base nas histórias nacionais. E aproveitando essa data, eu trouxe esse livro de Monteiro Lobato que eu tenho aqui, que é Histórias de Tia Anastácia. Aqui no início eu vou ler um pequeno trecho, né, que fala sobre o seu nascimento e quando ele começou a ter amor pelos livros. Desde criança, Monteiro Lobato gostava de ler e escrever. Seu amor pelos livros surgiu quando descobriu a biblioteca de seu avô, Visconde de Tremembé, com quem foi morar após a morte de seus pais, quando tinha 12 anos de idade. Aqui, gente, relata muito sobre a história de Monteiro Lobato. Ele se formou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele casou-se, teve várias funções, né? Entre eles aqui, ele atuou como jornalista, trabalhou em indústria siderúrgica e no petróleo, abrindo companhias de perfuração. Mais pra frente, depois que os filhos nasceram, ele percebeu que faltavam histórias ali de cunho brasileiro, verdadeiramente. E quando nascem os filhos, né, gente? Tudo muda na nossa vida. E de Monteiro Lobato também mudou. Agora eu vou ler esse trecho. Com o nascimento dos filhos, Monteiro Lobato percebeu que faltavam boas histórias para as crianças brasileiras. Em geral, o que haviam eram traduções de livros estrangeiros, difíceis de ler, e ambientadas em cenários muito diferentes do nosso. Pensando nisso, ele inventou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1920, olha, a gente conheceu há pouco tempo, mas essa história é bem antiga. A maioria das pessoas conhecem mais pelo programa infantil que teve, né, se eu não me engano, na Rede Globo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive, eu assisti bastante quando era criança. E teve a ideia de adaptar contos de fadas clássicos da literatura. Recontou fábulas de La Fontaine e Esopo, as aventuras de Peter Pan e Hans Staden. Espero que eu tenha falado certo, porque eu não sou boa em inglês. Dom Quixote, Mitos do Minotauro e Hércules, o herói grego. Com esses livros, Lobato trouxe para os nossos leitores o que havia de melhor na literatura nacional. Ou seja, Monteiro Lobato pegou tudo que era bom lá de fora e adaptou para a realidade brasileira. E por isso ele foi considerado o pai da literatura infantil. Por isso essa data, 18 de abril, é em homenagem a ele. Agora eu vou ler uma das histórias aqui desse livro, só para, né, não ficar só aqui na teoria. Na verdade, acho que eu vou ler duas histórias. A primeira eu vou ler esse aqui que fala um pouquinho, é um pouquinho mais de conhecimento pra gente, que é essa aqui, ó. As Fábulas de Monteiro Lobato. Dona Benta explica que folk em inglês quer dizer povo e lore significa ciência. Folclore é aquilo que as pessoas comuns sabem pelo boca a boca de contar um para o outro. E como tia Anastácia é uma mulher simples e ao mesmo tempo esperta, que conhece de cor centenas de casos engraçados e curiosos desde quando era criança, ela vai conduzir as páginas deste livro. Reunidos em torno de uma boa cozinheira, Pedrinho, Narizinho e Emília passam horas deliciosas ouvindo sobre leis, homens minúsculos, princesas ladras, camponeses de Bagdá, macacos que vivem como gente nas cidades, raposas famintas, formigas valentes e muito mais. Afinal, cada capítulo, a turma do Sítio Pica-Pau Amarelo faz críticas e dá opiniões. Para Pedrinho, aquelas aventuras eram interessantes porque, no fundo, revela a mentalidade do povo, quer dizer, o jeito que os habitantes de um lugar ou país pensam e se comportam. Já Emília, sempre do contra, prefere Lewis Carroll, também não sei se falei certo, tá, gente?
que criou Alice no País das Maravilhas e as fábulas clássicas de Anderson e Grimm. Mas neste livro há histórias para todos os gostos, desde contos da carochinha até aqueles escolhidos por estudiosos, como Silvio Romero em Pernambuco, Rio de Janeiro ou Sergipe. Além de ensinar temas complicados como democracia, cultura popular e política de um modo fácil, este volume mostra o imenso trabalho de pesquisa feito por Monteiro Lobato, para escrevê-lo. Então, assim, a primeira história basicamente é uma introdução do livro, que ela fala ali um pouquinho do que é folclore para Emília e para Narizinho e Emília. Deixa eu ver aqui que eu não pensei na segunda história. Não pode ser uma história muito longa. Meia hora depois eu escolhi a história que eu vou contar, que é A Formiga e a Neve. Uma vez, uma formiga que andava pelos campos ficou com as perninhas presas na neve. "Ô neve valente que meus pés prende", exclamou a formiga, e a neve respondeu: "Sou valente, mas o sol me derrete." A formiga voltou-se para o sol. "Ô sol valente que derrete a neve que meus pés prende." E o sol respondeu: "Sou valente, mas a nuvem me esconde." A formiga voltou-se para a nuvem. "Ó nuvem valente que esconde o sol que derrete a neve que meus pés prende." E a nuvem respondeu: "Sou valente, mas o vento me desmancha." A formiga voltou-se para o vento. "Ó vento valente que desmancha a nuvem que esconde o sol que derrete a neve que os meus pés prende." E o vento respondeu: "Sou valente, mas a parede me para." A formiga voltou-se para a parede. "Ó parede valente, que para o vento que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E a parede respondeu: "Sou valente, mas o rato me fura." A formiga voltou-se para o rato. "Ó rato valente, que fura a parede para o vento que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E o rato respondeu: "Sou valente, mas o gato me come." A formiga voltou-se para o gato. "Ó gato valente, que come rato, que fura a parede para o vento que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E o gato respondeu: "Sou valente, mas o cachorro me pega." A formiga voltou-se para o cachorro. "Ó cachorro valente, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E o cachorro respondeu: "Sou valente, mas a onça me devora." A formiga voltou-se para a onça. "Ó onça valente, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que o vento que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E a onça respondeu: "Sou valente, mas o homem me caça." A formiga voltou-se para o homem. "Ó homem valente, que caça a onça, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E o homem respondeu: "Sou valente, mas Deus pode comigo." A formiga voltou-se para Deus. "Ó Deus valente, que pode com o homem, que caça a onça, que devora o cachorro, que pega o gato, que come o rato, que fura a parede, que para o vento, que desmancha a nuvem, que esconde o sol, que derrete a neve, que meus pés prende." E Deus respondeu: "Formiguinha, acaba com essa história e vai furtar." É por isso que a formiga vive sempre na maior atividade, furtando, furtando. Ora, até que enfim ouvi uma história que merece grau 10, gritou Emília. Está muito bem arranjada e sem rei dentro, nem príncipes, nem olho furado, nem buraco bravo. Ótima! Meus parabéns, tia Anastácia. Também gostei bastante, disse Narizinho. Só que eu não concordo com o fim.
A formiga não furta. As coisas que há no mundo são tão dela como nossas e de todos os animais. Por que considerar Gatutinha a formiga? Dona Benta explicou. A gente vê aí o dedo das contadeiras de histórias. São, em geral, donas de casa, ou amas, ou cozinheiras, criaturas para as quais as formigas não passam de umas gatuninhas, porque vivem invadindo as estagéries e guardam comidas para furtar açúcar. Se fosse escrita por um filósofo, a história não teria esse fim, porque filósofos nem sabem o que há guarda-comidas no mundo, só enxergam o céu, as estrelas, as leis naturais e etc. Mas as X-nastáceas sabem muito bem que as formiguinhas que furtam açúcar. E é mesmo, sim, confirmou a preta. Outro dia esqueci de tampar a terrinha de doce de laranja e quando foi de manhã estava pretinha de formigas. As bobas que deixam grudar na cauda e morrem afogadas bem feito. Quem mandou ser gatuninhas? Então você também é gatuna, disse Emília, porque furta as laranjas da laranjeira para fazer doce. Mas a laranjeira é da gente, Emília, é da casa. É ali de Dona Benta. Quem tira o que é seu não furta. E onde está na escritura da natureza que deu a laranjeira a Dona Benta? Gritou Emília, pregando um soco na mesa. Pá! E aí, gente? Gostaram dessa história? Eu achei muito legal essa história porque, né, além de falar da história da formiga, né, o seu lado das coisas, também fala sobre as contadoras de histórias desde lá atrás, né, que são os donos de casa, aquele conto popular que um conta pro outro, que conta pro outro, e Emília ali no final falando que não concorda. E aí, vocês concordam com quem? Gostaram dessa história? Então eu acho que super vale a pena comprar esse livro e qualquer outro de Monteiro Lobato, porque são realmente histórias geniais. Então, essa foi a minha homenagem para o Dia do Livro a Monteiro Lobato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, dá um joinha aí, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que com certeza vão gostar dessas histórias e outras mais que eu vou contar aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!